Os celtas são originários da região da Europa Central, e se espalharam desde a Península Ibérica até a Península da Anatólia. Ocuparam locais dos atuais países, Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria, República Tcheca e Eslováquia. A cultura celta acreditava na reencarnação humana e na transmigração das almas para os corpos de animais. A crença na alma e na vida após a morte está presente no druidismo. Os celtas acreditavam na existência do outro mundo, aonde residem os antepassados e demais espíritos. Acreditavam também que determinadas pessoas eram dotadas do poder de comunicação com este mundo. Acreditavam que o fato de os guerreiros celtas serem bravos e destemidos venha da certeza que eles tinham de que a morte nada mais é que uma passagem. Os druidas eram uma classe proeminente nas antigas sociedades celtas. Desempenharam diversos papéis como sacerdotes, juízes, médicos, filósofos, astrônomos e mágicos. A sua influência abrangia rituais religiosos. Crenças. Muitas lendas com elementos celtas sobrevivem, como o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda e Tristão e Isolda. Alguns contos de fada que atualmente conhecemos são inspirados na mitologia celta, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Na história original, ela era o sol e o lobo era a noite. A festa do Halloween tem origem num festival celta, o Samhain. As práticas religiosas não eram feitas em templos, mas sim na natureza. O cristianismo chegou às Ilhas Britânicas no século IV, mas no século V os saxões invadiram o país, obrigando os cristãos celtas a mudarem-se para Gales e Cornualha. Neste mesmo momento, São Patrício, um monge britânico, iniciava suas excursões missionárias pela ilha da Irlanda. Tão logo, fundou-se a Igreja da Irlanda, a qual se tornou o centro da cristandade celta. A mulher na cultura celta. Ela tinha um papel importante, desempenhava diversas funções na sociedade, sendo equiparada ao homem em vários aspectos. Seu papel poderia exercer diversas funções na sociedade: igualdade, equilíbrio na articulação dos gêneros, posse de terras, direito de acumular posses e manter a soberania. Casamento. Mulheres eram frequentemente casadas com diferentes tribos para criar laços duradouros. Dote. Mulheres traziam um dote para seus maridos, que poderia ser herdado por elas se o parceiro morresse antes. Deusas. Existiam deusas celtas, como Macha, deusa ancestral da soberania, e Cerridwen, deusa que preside a iniciação. A mulher celta, diferente de suas contemporâneas gregas e romanas, a mulher celta gozava de um posicionamento social claramente melhor. Elas não eram vistas como propriedades dos homens de sua sociedade, fossem pais ou maridos, e tinham uma liberdade de ações invejável para aquela época. Embora a sociedade celta da Idade do Ferro fosse patriarcal, na qual homens tinham um papel muito mais significativo e ativo socialmente do que a mulher, ainda nos é inspirador o posicionamento feminino e a voz ativa nunca vista se comparado ao mundo clássico. A mulher celta tinha liberdade de ações para além da nossa imaginação sobre uma sociedade patriarcal da antiguidade e também poderiam ser protegidas por leis. Os escritores clássicos registraram suas surpresas em seus escritos, como Diodoro Sículo quando descreveu uma mulher gaulesa, quase tão alta quanto o homem, a quem eles rivalizavam em coragem. Um bando inteiro de estrangeiros era incapaz de lidar com um gaulês em uma luta, se ele chamasse por sua esposa, de longe, ainda mais forte do que ele com olhos cintilantes,
muito menos quando ela cresce seu pescoço e rende os dentes, e com seus enormes braços, fazendo chover golpes misturado a pontapés, como a descarga de cordas torcidas de uma catapulta. As mulheres celtas nas guerras, elas eram convocadas para a batalha e lutavam junto aos seus maridos. Muitas delas causavam mais medo do que os próprios homens. Os romanos se assustaram ao ver mulheres brigando com força e fúria durante os confrontos. As celtas na sociedade. As mulheres desempenhavam um papel proeminente. Elas não foram excluídas de nada, poderiam ser druidas, maior cargo social político da sociedade. Realizavam negócios sem o consentimento ou participação de seus maridos, também serviam como diplomatas. Mulheres atuavam como mediadoras ou juízas em disputas políticas e militares. Elas eram conhecidas por desempenhar um papel de mediação em suas próprias assembleias tribais. Casamento e direitos das mulheres. A mulher celta não era tratada como propriedade de seu pai ou marido. A instituição do casamento também tinha suas particularidades. Geralmente o casamento dentro da sociedade celtas era visto como o estabelecimento de parcerias entre homens e mulheres, diferente da lei romana, que ditava ao casamento a passagem da posse da mulher do pai para o esposo. Elas não podiam se casar contra sua vontade, eram autorizadas a escolherem seus maridos. Existiam casamentos políticos para fins de alianças, eram comuns entre os nobres. A independência econômica lhes dava garantia e estabilidade, em caso de divórcio ou morte do marido, e caso houvesse a necessidade do divórcio, este poderia ser pedido por ambas as partes. O casamento celta era essencialmente contratual, social e não religioso, mas com base na liberdade do marido e da esposa. Quando havia uma jovem na idade de casar-se, se organizava uma grande festa, eram convidados todos os rapazes, a moça elegia seu marido oferecendo-lhe água para lavar as mãos. Segundo as mais antigas leis galas, as de Gwynedd, as jovens podiam casar-se com a idade de 12 anos. Todo homem que desejava casar-se, deveria pagar uma certa soma, e a mulher, por sua vez, também deveria dar o mesmo montante. Todos os anos, se faziam as contas da fortuna das partes, se guardava os frutos conseguidos, e o marido desfrutava da sua parte, agregando tudo que conseguisse posteriormente. No caso do desaparecimento do marido, a mulher não herdava do falecido, ficava somente com a sua parte o que foi adicionado, os frutos em comum. O mesmo ocorria se o homem ficasse viúvo. A consciência do próprio corpo, o conhecimento profundo de cada parte, de cada ciclo, de cada ponto onde se podia obter prazer era comum entre as mulheres celtas que, quando sentiam desejo por um homem, lhe ofereciam prazerosamente a amizade de suas coxas. Mas toda essa liberdade para amar e viverem em plenitude a sua sexualidade advém de uma consciência e uma responsabilidade para consigo e para com os outros membros de sua comunidade, o que contrasta com a repressão vivida pelas mulheres ocidentais hoje. Druidezas. As sociedades celtas tinham um governo hierárquico e bem centralizado. Esse poder, na maioria das vezes, era atribuído aos druidas. O cristianismo. Jean Marcalli, em seu livro La Femme Celte, Mite et Sociologie, nos explica que a sexualidade era tratada com a naturalidade inerente à natureza humana e não podia ser reprimida, o que infelizmente, a partir do século V, com a chegada do bispo patrício e do cristianismo, passou a receber a conotação pecaminosa,
conceito imposto pelo cristianismo. Amor e religião. As celtas livres entendiam que o amor era um sentimento que escapava a todas as contrariedades e a todas as leis surgidas da razão. O catolicismo não aceitava a religião celta, pois sendo uma religião descendente do tronco judaico considerava a mulher como algo inferior, responsabilizando-a pela queda do homem, pela perda do paraíso. Na realidade, o lado esotérico da religião hebraica baniu o elemento feminino já desde a própria Trindade. Todas as trindades das religiões antigas continham um lado feminino, à exceção da hebraica. O papel de que a mulher deveria ser inferior dentro do cristianismo foi oficializado a partir do primeiro concílio de Nicéia no ano 325. Esse concílio visou o banimento da mulher dos atos litúrgicos da Igreja. Ela só podia participar numa condição de subserviência. As sacerdotisas, elas exerciam um papel mais relevante que a dos sacerdotes e magos. Como a mulher é mais sensitiva que o homem quanto ao sobrenatural, o sagrado da vida, fazia com que elas canalizassem facilmente a energia nos cerimoniais. Através da mulher os povos celtas se organizaram, sentindo em si o espírito dos seus ancestrais e dos deuses divulgavam essa mensagem tornando-se voluspas. Eram leitoras do oráculo, tornando-se legisladoras e poderosas. A voz da Voluspa era a voz divina que vinha do ventre da terra e ecoava por todo o sistema cósmico. O divórcio entre os celtas era muito comum, porque o casamento não tinha caráter sagrado, tratava-se somente de um contrato submetido a cláusulas. Se essas cláusulas não fossem respeitadas, o contrato seria anulado. Não eram realizadas grandes cerimônias para um casamento. Quem ficava com o poder familiar? O homem era o cabeça da família, mas nem sempre a cabeça do casal. Quando a esposa, a sétimo termo, tem a mesma fortuna e o mesmo nascimento do marido, estava em um plano de completa igualdade, estabelecendo sua própria autoridade. O consentimento do marido só era necessário em caso de um contrato ser considerado desfavorável. Do mesmo modo, a mulher tinha o direito de exigir anulação de todos os contratos desfavoráveis estabelecidos por seu marido e que comprometiam sua própria fortuna, já quando a esposa era inferior pela classe que ocupava, e, sobretudo, se sua fortuna era inferior à de seu marido, seus direitos eram reduzidos. Importantes atividades femininas. Mulheres casadas participavam na celebração da missa, período cristão, prática denunciada pelos bispos continentais. Existiam também mosteiros mistos, de homens e mulheres, como fundado em Kildare pela célebre Santa Brígida. Elas desempenhavam importante papel na educação das crianças e dos jovens. Na literatura irlandesa mostra-se que ao entrar na adolescência, os jovens deixavam seus pais e iniciavam nos ofícios das armas junto com mulheres guerreiras extremamente misteriosas, estabelecidas no norte da ilha da Bretanha, nos territórios dos Picos, que os ensinavam a lutar. As celtas poderiam ser guerreiras, educadoras, militares e bruxas. Na sociedade celta o matriarcado era vigente, nas quais as mães, ou a mulher em geral, seguia sendo o vínculo fundamental da família e o símbolo da fertilidade. Serão necessários alguns séculos para que as mulheres atuais recuperem todos esses direitos e privilégios perdidos por nossas ancestrais. Morrigan, como todas as deidades celtas, está associada às forças da natureza, ao poder sagrado da terra, o grande útero de onde toda a vida nasce e depois deve morrer para que a fecundidade e a criação da terra possam renovar-se. É também a deusa da morte, do amor e da guerra, que pode assumir a forma de um corvo. Nas lendas irlandesas,
Morrigan é a deidade invocada antes das batalhas, como a deusa do destino humano. Dizia-se que quando os soldados celtas a escutavam ou a viam sobrevoando o campo de batalha, sabiam que havia chegado o momento de transcender. Então, davam o melhor de si. Para os celtas, a morte não era um fim, mas um recomeço em um outro mundo, o início de um novo ciclo. Código de honra das mulheres celtas: ama o teu homem e segue-o, mas somente se ambos representarem um para o outro o que a deusa mãe ensinou: amor, companheirismo e amizade. Jamais permita que algum homem a escravize. Nasceste livre para amar, e não para ser escrava. Jamais permita que o teu coração sofra em nome do amor. Amor é um ato de felicidade, porque sofrer? Jamais permitas que os teus olhos derramem lágrimas por alguém que nunca te fará sorrir. Jamais permitas que o uso do teu próprio corpo seja cerceado. O corpo é a moradia do espírito, porque mantê-lo aprisionado? Jamais fiques horas à espera por alguém que nunca virá, mesmo tendo prometido. Jamais permitas que o teu nome seja pronunciado em vão, por um homem cujo nome tu não saibas. Jamais permitas que o teu tempo seja desperdiçado com alguém que nunca terá tempo para ti. Jamais permitas ouvir gritos em teus ouvidos. O amor é o único que pode falar mais alto. Jamais permitas que paixões desenfreadas te levem do mundo real para outro que nunca existiu. Jamais permitas que outros sonhos se misturem com os teus, tornando-os num grande pesadelo. Jamais acredites que alguém possa voltar quando nunca esteve presente. Jamais te permitas viver na dependência de um homem como se tivesses crescido inválida. Jamais te ponhas linda e maravilhosa para um homem que não tem olhos para te admirar. Jamais permitas que teus pés caminhem em direção a um homem que anda a fugir de ti. Jamais permitas que a dor, a tristeza, a solidão, o ódio, o ressentimento, o ciúme, o remorso, e tudo aquilo que possa tirar o brilho dos teus olhos te dominem, fazendo arrefecer a força que existe dentro de ti. E sobretudo jamais permitas perder a dignidade de ser mulher.